E o tema de hoje é: você tem coragem de ouvir só a voz de Deus? Parece algo simples, parece algo prático, parece, pastora, eu tenho coragem de ouvir a voz de Deus. Todos nós temos coragem de ouvir a voz de Deus, é ou não é verdade? Mas só ouvir a voz dele é algo muito desafiador para mim e para você. Porque quando nós estamos aqui no domingo, parece tão fácil, não parece? Gente, é algo extraordinário. Aí a gente sai ali por aquela porta, e aí começa a segunda-feira, começa a terça, começa a quarta. Chega a quarta, outra voz já começa a falar. Não vou no culto hoje. Quarta profética. Não, deixa que eu vou domingo. E aí a gente começa a ouvir tantas outras vozes, tantas coisas nos rodeia, tantas coisas tentam falar conosco. Às vezes a voz de um problema, a voz de uma enfermidade, a voz do nosso emocional, e nós precisamos identificar essas vozes. Ontem eu estava preparando essa palavra, falando com Deus. E imagina, gente, aquela muvuca dentro de casa, era um adolescente, era uma criança, era um bebê, era um marido, aquela loucura total, a preparação para vir para o culto hoje. E eu falava assim: Deus, eu só quero ouvir a sua voz. E quantas vezes nós estamos assim? A gente precisa silenciar para ouvir só a voz de Deus. E hoje Deus trouxe eu e você aqui, para que a gente não venha só ter coragem, mas de verdade, a gente possa ouvir só a voz de Deus, porque ela nos dá direção, ela nos dá vida, ela transforma, amém? Então o tema hoje é: você tem coragem de ouvir só a voz de Deus? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Reis, capítulo 19. O verso de número 10 diz assim, o verso diz assim: então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram o quê? Me matar. Saiam e ponham-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Elias está vivendo um momento na vida dele que ele viveu um grande milagre, um grande desafio. Se nós retornarmos ao capítulo anterior, nós vemos o desafio do Monte Carmelo, aonde Elias desafia os 450 profetas de Baal. Aonde ele começa até zombar desses profetas: aonde está o seu Deus? Será que ele não está te ouvindo? E ali Elias tremendamente ouve a voz do Senhor. E vai sendo dirigido a cada passo, aonde o fogo de Deus desce e é queimado aquele holocausto. E o milagre acontece depois de 3 anos de seca terrível, de fome, sem chuva. E aí Deus derrama da graça dele, do poder dele. E ele manda o servo dele ir olhar. E quando o servo dele vai olhar, ele fala: eu estou enxergando uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele manda Acabe se preparar, porque a chuva forte está chegando. Elias está vivendo algo extraordinário. Ele está ouvindo só a voz de Deus. E aí ele, ouvindo a voz de Deus, ele vive esse grande milagre. Ele desafia os profetas, ele mata esses profetas que fizeram algo terrível
com o povo de Deus, estava numa idolatria, e assim ele prevalece, e aí aquele povo se dobra, se curva diante do Senhor e diz: só o Senhor é Deus. Mas há algo aqui que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, sim, e vivemos grandes milagres. Mas depois desses grandes milagres, nós precisamos nos atentar, porque outras vozes vão tentar falar conosco. E nós chegamos aqui no capítulo 19, onde Elias se esconde numa caverna depois de um grande milagre. Porque ele está ouvindo muitas coisas ao seu redor, estão ameaçando a ele, ele está jurado de morte, ele está com medo de Jezabel, do que Jezabel pode fazer para ele. E aí ele se esconde naquela caverna, e diante daquela caverna, ele tem medo. E uma coisa que o Senhor quer falar para nós hoje, é que nós precisamos silenciar todas as vozes ao nosso redor, para que a gente possa de verdade ouvir a voz de Deus. Qual momento eu e você nos encontramos hoje? E aí, a aplicação de hoje vai falar: há momentos em que é necessário silenciar tudo ao redor para discernir a voz de Deus. O primeiro que passa é um vento forte, um vendaval, aonde há destruição, as pedras começam a cair, e o Senhor diz para Elias: eu não estou no vento. E que vento é esse, pastor? O vento que traz o caos, o vento que abala as nossas emoções. Repare que Elias recebeu desse vento, ouviu esse vento e agora começa a ter medo. Mas quantas vezes não é o medo, é a raiva, é a ira, é a angústia, é os ciúmes. Ei, qual é o caos que esse vento está querendo dizer para mim e para você? Que ele cesse em nome de Jesus. Que ele não perturbe o nosso ouvido para que a gente não ouça a voz de Deus, mas que ele silencie em nome de Jesus. O vento simboliza as nossas emoções, e é algo maravilhoso, porque foi Deus que criou. Foi Deus que nos deu as nossas emoções, mas sobre as nossas emoções, o Senhor precisa prevalecer. E aqui Elias precisava prevalecer a voz de Deus e não do medo, mas o medo estava dominando a vida dele. O que tem dominado a minha e a sua vida? O que tem norteado a minha e a sua vida? Qual é a voz que tem trazido direção para mim e para você? Porque é fácil e muito bonito a gente falar: eu tenho coragem de ouvir só a voz de Deus. Mas quando o nosso emocional está abalado, quando o vento forte está soprando e está trazendo aquela tempestade, a gente tem que silenciar e ouvir a voz do Senhor. Ei, não deixe essa voz falar mais alto do que a voz do Senhor hoje não, sobre a sua vida, sobre a minha. Há vozes aqui que precisam ser silenciadas em nome de Jesus, para que você ouça o que o Senhor tem para você, e não só ouça, mas viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. E muitas vezes esse caos emocional traz tantas coisas ruins para a nossa vida. Porque a gente vai ouvindo a voz do medo, a gente vai ouvindo a voz da falta do perdão, a gente vai ouvindo a voz do desespero, e aquilo vai trazendo tanta coisa ruim para a nossa saúde. Porque quando o nosso emocional está abalado, olha como afeta o nosso físico. E o Senhor tem a doce e suave voz diante de qualquer voz que tenta tirar a voz dele de nós. Que essa doce e suave voz alcance o seu coração nessa manhã. Que o medo caia por terra em nome de Jesus. Que o desespero caia por terra em nome de Jesus. Qual é a voz que você precisa silenciar hoje no seu emocional? A paz que excede todo e qualquer entendimento. Que ela possa guardar a nossa mente, que ela possa guardar o nosso coração.
que a gente não venha ficar como Elias dentro de uma caverna, mas que a gente possa se lançar para essa voz de cuidado dos céus. E aí, a próxima voz que passa é de um terremoto, aonde muitas vezes esse terremoto vem para abalar a nossa estrutura, para abalar a nossa volta. Sabe aquela situação que parece que a gente perdeu o chão? Quem nunca, né? Já passou por uma situação assim, em que o terremoto chega e parece que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, parece que o terremoto é mais forte do que a voz de Deus, porque o chão se abriu, a situação difícil aconteceu, já não é mais o medo, já não é mais o desespero, agora o medo se escancarou em forma de algo terrível diante de nós. E Elias está assim, diante desse terremoto, diante do chão aberto, dizendo: Senhor, eu te servi, Senhor, eu te honrei, Senhor, eu vivi o maior desafio, e o Senhor estava lá, e parece que agora o Senhor me abandonou, parece que o chão se abriu e ninguém está enxergando a minha dor. Quantas mamães tem aqui nessa manhã? Parece que muitas vezes a nossa voz não é ouvida. A gente cuida de tudo e de todos, a gente dá ordem em toda a situação, na casa, no lar, mas de repente chega uma voz que diz para você: ninguém te vê, ninguém te enxerga, parece que o seu filho não está te valorizando, parece que o seu cônjuge não está te enxergando. São vozes que tentam trazer a gente para esse buraco, para esse terremoto. Parece que eu dou consolo para o meu filho, parece que eu cuido, que eu zelo, que eu amo, mas quem cuida de mim? Quantas vezes essa voz chega para cada mamãe, não é verdade? Ninguém me ajuda. Parece que só sou eu nessa casa, que tem que limpar, arrumar, cuidar das crianças. Ei, não deixe essa voz te anular. Ei, mamãe, o Senhor tem consolo para mim e para você, assim como você consola o seu filho, assim como você enxerga o seu filho, assim como você enxerga a sua casa, o seu casamento, o Senhor diz para mim e para você: ah, eu te enxergo ainda que ninguém te enxergue. Toda mamãe precisa de um cuidado. Toda mamãe precisa ser zelada, e o Senhor consola e traz renovo e fortaleza para cada uma de nós. E esse terremoto é algo terrível, porque mexe com a nossa estrutura, abala ao ponto de que a gente não consegue ouvir nada além desse terremoto. Imagine Elias dentro daquela caverna e as pedras caindo, o terremoto acontecendo, o barulho acontecendo e o medo tomando conta da vida dele. Ele falou: pronto, agora eu vou morrer, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. Ei, se você está dizendo isso, eu quero dizer para você: calma. Calma, a nossa hora chegou sim de ouvir a doce e suave voz do Senhor. Parece que eu não vou dar conta, parece que não tem mais jeito, não adianta orar, não adianta buscar, nada está acontecendo, o terremoto está muito grande, o barulho está muito grande, mas o Senhor está dizendo: silencie as outras vozes, que a gente possa silenciar. Pastora, mas a conta eu preciso pagar. Pastor, o recurso. Quantos terremotos muitas vezes acontecem porque nós não fomos até o Senhor, porque nós não ouvimos a voz dEle, a direção dEle. E o Senhor também está no sim e no não das nossas vidas. Talvez você tenha provocado esse terremoto por uma decisão ruim, por uma escolha ruim. Mas Deus está dizendo: calma. Porque até no mesmo terremoto que você provoca, eu estou com você. Ah, Jesus. Mas aí, passou o vento, passou o terremoto. E o último era o quê? O fogo.
O fogo tem a ver com aquela coisa que a gente acha que Deus vai repetir a forma dele agir, Ana. Porque se nós voltarmos um pouquinho para trás, o que deu vitória a Elias no Monte Carmelo foi o fogo. Deus desceu com o fogo. E agora o fogo está passando por aquela caverna, Feliciano. Mas Deus diz que não está naquele fogo. Deus não vai usar de coisas repetidas para operar milagres na nossa vida. E às vezes nós queremos que Ele repita da mesma forma, do mesmo jeito, que Ele age. Mas sabe o que é? Que na outra situação Deus agiu assim. Ei, Deus está dizendo para você que Ele é fogo sim consumidor. E se Ele quiser agir com fogo, Ele vai agir com fogo. Mas Ele não estava nesse fogo que estava passando nessa caverna. Ele estava no fogo que consumiu lá o holocausto, que deu vitória, que trouxe chuva. Deus não precisa repetir coisas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de excelência. E a voz que nós precisamos silenciar hoje é achar que Deus não tem algo novo para nós. Que Ele não pode mudar, que Ele não pode transformar. Mas Deus já mudou tanto, pastora, será que Ele vai mudar ainda? Silencie essa voz. A voz de repetições. A voz que muitas vezes a gente fica falando, e a gente não ouve o que Ele tem para nós. Que esse fogo cesse, que essa voz cesse em nome de Jesus. Que a gente possa usar esse fogo para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor vem, com o sussurro dEle, com a voz suave dEle sobre nós, Ele traz um milagre. Que a gente possa silenciar todas as vozes que nos tentam impedir de ouvir só a voz de Deus. Qual é a voz que você precisa silenciar nessa manhã? Talvez seja aquela voz que Noé experimentou. Diante de uma geração incrédula, de uma geração em que ninguém ouvia a voz de Deus, Noé ouviu. Talvez você esteja nessa situação da sua vida que parece que ninguém está ouvindo a voz de Deus. Parece até que você está fazendo algo errado. Parece que você está sendo careta, religioso, religiosa. Parece que só você acredita que Deus pode mudar a sua família. Mas diante de uma geração que não acreditava, Noé ouviu somente a voz de Deus. Que a gente possa ser como Noé. Diante de todas as situações que estiverem na nossa frente, ou até mesmo o nosso cônjuge que não acredita. O nosso filho. O nosso familiar, parece que só a gente está acreditando ainda naquele milagre, que os nossos pastores nem acreditam, parece que só eu estou acreditando. Quantas vezes alguém vem pedir oração para nós e nós olhamos e falamos assim, meu Deus, eu não estou com essa fé aí não. O diagnóstico é diagnóstico de morte e essa pessoa está com esperança. É uma mãe pedindo uma oração para um filho com uma sentença de morte. Fala para aquela mãe que ela não vai viver o milagre. Ninguém está acreditando ao redor dela, mas ela continua ouvindo a voz. E se você continuar ouvindo a voz de Deus, você vai viver o seu milagre. Noé silenciou a voz de todos aqueles que não acreditavam. Que eu e você possamos silenciar a voz de todos aqueles que não acreditam à nossa volta. De que há esperança, de que há transformação, de que há restauração dos céus. E por último, que a gente possa silenciar em nome de Jesus. Aquela matraca que fica dentro de mim e de você. As vozes internas dizendo que a gente não vai conseguir, que não é possível. E que a gente possa silenciar todas essas vozes
e ouvir a doce e suave voz de Deus para nós. Diante de uma vitória, Elias também teve medo. Talvez você diga, pastor, eu vivi algo tão extraordinário, mas estou com medo. Ei, você é humano como Elias, eu sou humana como você. Nós passamos por medo, por desespero diante de algumas situações. Mas sabe aquela coisa que a gente tem que respirar fundo? Respira fundo aí, ó. Muitas vezes você vai precisar respirar fundo para silenciar tudo à sua volta e ouvir a voz de Deus. Sabe aquele dia atribulado no trabalho, Luciene? Sabe aquela loucura que parece que é tantas vozes ali de cobrança? Respira fundo e ouça a doce e suave voz de Deus que te levará à vitória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar